A paz, irmãos. Boa noite a todos aí. Nós vamos dar sequência no nosso estudos aí de começamos em Atos e agora estamos nas cartas paulinas. E tomando sequência aí da semana passada, nós vamos falar agora sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? A igreja de Corinto. Na semana passada nós terminamos justamente aí nesse, nesse ambiente de Paulo para a igreja de Corinto. E agora nós vamos pegar aí a segunda epístola, né? O autor, é claro, o apóstolo Paulo. O propósito aí central é expressar carinho e gratidão pelo arrependimento que houve em Corinto, lembrando os irmãos que Paulo, ele, na primeira carta que nós analisamos, e até chegamos a falar um pouco na semana passada a possibilidade aí dessa segunda carta que nós estamos analisando ser na verdade a quarta. Mas a grande questão é que Paulo, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios relatando, né, tratando de problemas que existiam naquela igreja, problemas que havia entre os irmãos. E naquela ocasião, a igreja de Corinto, ou pelo menos parte dos irmãos ali, desprezaram as orientações do apóstolo Paulo e questionaram duramente aí o seu apostolado. Então, alguns ali estavam questionando se o apóstolo Paulo de fato era apóstolo de Cristo, quanto à sua autoridade, quanto ele não fazia parte ali do grupo apostólico ali, dos discípulos originais de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele tem que defender ali o seu apostolado, e o que tudo indica é que os irmãos ali, ou pelo menos parte deles, reconhece o erro que tiveram ali de questionar a autoridade e as palavras do apóstolo Paulo. Então ele começa essa carta, expressando ali o seu carinho, as suas palavras de gratidão ali pelos irmãos, lembrando, né, que todos esses eventos que aconteceram, esses problemas que surgiram em relação ao questionamento da autoridade do apóstolo Paulo, não diminuiu o amor que ele tinha, né, por aquela igreja. Pelo contrário, né, ele continuava amando aqueles irmãos, mesmo com todos esses conflitos e questionamentos, né? O apóstolo Paulo, ele fala que ele escreveu cartas, né, com muitas lágrimas, com choros ali, por causa do amor que ele tinha por aqueles irmãos. Então essa carta, ela começa, né, com essa expressão de carinho e de gratidão pelo arrependimento que houve em Corinto, e encorajar uma maior lealdade justamente a esse ministério do apóstolo Paulo, como apóstolo de Cristo. A data ali aproximadamente 55 ali depois de Cristo, né? Alguns pontos aqui que eu quero colocar antes de passar o esboço, né? Algumas verdades que existem aí na carta, né? Os cristãos deveriam se sentir consolados, encorajados com o cuidado de Deus em meio ao sofrimento. O apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro. O poder de Deus é manifestado por meio da fraqueza humana, né? Isso é muito importante. Nós vamos vendo isso ao longo de várias cartas do apóstolo Paulo, ele usando como exemplo a sua própria vida, né? Que foi uma vida de sofrimento, de perseguições, né? De prisões, de enfermidades, de várias situações, mas era no meio dessas dificuldades e desses conflitos que Deus ia manifestando o seu poder, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A nova aliança em Cristo cumpre gloriosamente as expectativas da antiga aliança. O apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro. E os cristãos devem ajudar a suprir as necessidades materiais um dos outros. Então são pontos importantes que nós vamos vendo ao longo deste importante livro, né? O apóstolo Paulo, ele vai fazer uma explicação, né, sobre o seu ministério. Ele pacientemente explicou, né, como o seu
o seu amor pelos coríntios, né, não havia diminuído, como eu disse, mas pelo contrário, né, ele estava, por meio de toda essa situação, Deus estava guiando e abençoando a vida de Paulo, né, desde a última vez que eles o haviam visto, né. Então isso é muito importante. Nós partimos, né, desse ponto de vista do apóstolo Paulo, onde ele foi muito questionado, né, quanto ao seu ministério na igreja de Corinto. Lembrando que, pelo menos nessa primeira carta que teve aos Coríntios, Paulo ele tratou duramente, né, de vários assuntos, né. Em alguns momentos ali ele foi muito rígido quanto às suas medidas, né. E muitos dos irmãos ali começaram a questionar se aquilo de fato era para ser seguido ou não. Então, algumas alguns pontos ali são importantes. Então, ele faz assim o relato sobre o seu ministério. Ele fala da gratidão, né, pelo consolo de Deus, que está no capítulo 1 ainda, do versículo 3 ao 11. Ele faz ali uma explicação sobre a mudança de planos que ele tinha. O apóstolo Paulo, ele tinha o desejo de estar na igreja de Corinto, mas ele não queria estar ali na igreja para entristecer os irmãos e nem para ser entristecido por eles por causa de todos os conflitos que estava acontecendo. Ele deixa bem claro: eu não quero estar aí e ser entristecido por aqueles que deveriam me consolar e vice-versa também. Ele não queria entristecer os irmãos. Então, o que deixa claro ali é que o apóstolo Paulo, ele queria primeiro que todas essas questões fossem resolvidas para que posteriormente ele pudesse estar ali com os irmãos num ambiente mais saudável, né? Ele pede perdão, né, de um pecador ali que havia se arrependido. Alguns, como eu falei na semana passada, alguns até associam esse texto com o caso do incestuoso de 1 Coríntios ali, mas tudo indica que não é essa pessoa, porque foi alguém que ofendeu profundamente ali a igreja e também o apóstolo Paulo, né? Porque ele fala: se vocês perdoarem, também eu. E ele orienta a igreja a perdoar, a consolar, a receber de volta essa pessoa que havia ferido essa igreja. Então ele expressa essa preocupação em receber de volta aquele que havia se arrependido. O texto ele não deixa bem claro o que havia acontecido, mas o apóstolo Paulo ele traz ali algo importante, né, na questão do amor, você, e do perdão principalmente, né, você perdoar quem ofendeu e, além de perdoar, consolar essa pessoa, como ele fala, para que ela não venha a ser destruída ali com o excesso de tristeza, né, por ter sido ali desprezado pelos irmãos por aquilo que havia acontecido. Aí ele fala, né, da viagem a Troia de Macedônia. Macedônia é importante depois, num segundo ponto ali que nós vamos abordar, que é a questão dos irmãos ajudarem, né, os mais necessitados. Ele fala da maravilha do ministério e da nova aliança. Isso é muito importante nessa nova vida cristã, envolvida pela igreja, e a alegria pela chegada de Tito, né, alguém muito importante aí no ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele passou por vários problemas, inclusive prisões, e Lucas, Tito, Barnabé, Epafrodito são homens que foram completamente importantes aí nesses momentos de maior sofrimento na vida do apóstolo Paulo. Então esses são pontos aí importantes que ele vem desenvolvendo ao longo deste livro, né? Um ponto importante na segunda carta aos Coríntios, além desse ponto, né, que ele identifica que os irmãos haviam se arrependido de tanto questionamento a respeito do seu apostolado, era que a igreja de Corinto não havia, por todos esses conflitos que houve com o apóstolo Paulo, até
provavelmente alguns questionamentos entre alguns irmãos ali a respeito de coletas, ofertas levantadas, né? Solicitações de ajuda, não só para ele, né? Mas para as igrejas que estavam em dificuldades, principalmente a igreja de Jerusalém, né? Muitos irmãos passando dificuldades, necessidades. O apóstolo Paulo ele havia pedido para que os irmãos pudessem ajudar aqueles que estavam em necessidade, mas a igreja de Corinto não havia estado pronta para que pudesse levantar ali as suas ofertas, e ele usa como exemplo, né, de prestar esse serviço a Macedônia, que eram irmãos que estavam em extrema pobreza, como ele fala, né, no capítulo 8, irmãos que estavam em muitas dificuldades, eles mesmo assim, eles pediam, praticamente imploravam para que pudessem ajudar aqueles que também estavam em alguma dificuldade. Então isso é muito importante na carta, o capítulo 8, capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele traz uma orientação, talvez a mais importante, né, que nós vamos encontrar, ou uma das mais importantes, relacionados a contribuição da igreja, essa questão financeira da igreja, que ele usa no capítulo 9, né? Texto muito conhecido: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Aí ele fala que Deus é poderoso para multiplicar a semente, a sementeira. Então, assim, ele usa ali um discurso amplo, né, a respeito dessa disposição que a igreja precisa ter, para que venha ajudar os necessitados. E o que chama a atenção é que ele usa como exemplo os mais necessitados que haviam ali naquela região, que eram justamente os irmãos da Macedônia, extremamente pobres, necessitados, carentes. Mas quando eles descobriram que havia irmãos que estavam em situações semelhantes ou até piores do que a deles, eles se dispuseram voluntariamente e imploraram para que pudessem ajudar. Então isso é muito importante. Alguns pontos ali que me chamam a atenção nessa carta é que quando os irmãos eles começaram a questionar a autoridade do apóstolo Paulo, e alguns deles até pediam para que o apóstolo Paulo pudesse enviar cartas, né, de recomendação. Então é um negócio meio que absurdo, né, no contexto do apóstolo Paulo, porque foi ele que fundou aquela igreja, esteve lá com aqueles irmãos, e quando ele sai daquela região, surgem ali os falsos mestres e começaram a questionar o apóstolo Paulo, pedindo, inclusive, né, no capítulo 3 ali, eles pedem cartas de recomendação. E aí o apóstolo Paulo fala que a carta eram eles mesmos, né? Vocês são esta carta, né, lida daquele ministério. Então esse é um ponto interessante, né, que os irmãos podem estar depois relembrando e lendo aí com calma essa questão, sabe, que o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que a carta de recomendação do seu ministério é a própria igreja, né? Os discípulos da igreja, os ministérios ali, todo o desenvolvimento da igreja era a confirmação, né, a carta do seu apostolado. No capítulo 4, ali no capítulo 5, ele fala da questão dos vasos de barro, né? Isso é um texto bem interessante, onde ele compara, né, a vida cristã com um vaso físico ali, no vaso de barro, que pode ser moldado, que pode ser ajustado, que pode ser quebrado, que pode ser usado, que pode ser desprezado. Então tudo isso é importante, né, essa abordagem que ele faz. Ele fala do ministério da reconciliação no capítulo 5 e 6, e depois ele entra nas últimas orientações ali, na defesa contra os falsos apóstolos, né? Novamente ele começa a fazer a sua defesa. Então a carta aos Coríntios, ela basicamente está dividida
né, nesses três ambientes: o agradecimento pelo arrependimento, né, de muitos ali dos irmãos. No meio da carta ali no capítulo 8 e capítulo 9 ele começa a trazer essa abordagem da importância que a igreja de Corinto, lembrando que era uma igreja que tinha recursos e que não estavam usando os seus recursos ali para que pudessem ajudar os necessitados que havia em outras regiões. E depois ali do capítulo 10 em diante ele começa a fazer a sua defesa, né? Falsos apóstolos haviam aparecido em Corinto que se opunham a Paulo, né? E aí Paulo defende o seu apostolado, advertiu, né, severamente ali os coríntios a seguirem os seus verdadeiros ensinamentos. Então ele fala do poder espiritual, os motivos de Paulo, né, para gloriar-se ali, e ele usa as questões ali justamente do seu sofrimento. Então ele fala da sua fraqueza, ele fala de tudo aquilo que aconteceu. Um trecho extremamente importante ali no meio da sua defesa, né, no capítulo 12, ele fala das revelações celestiais ali que ele teve, né, na sua visão, aonde Deus, né, dá a ele aquele arrebatamento de sentidos e ele vê coisas que ele mesmo fala que ao homem não é nem lícito dizer, coisas que não havia nem como expressar para os seus ouvintes aquilo que ele havia visto, né? Mas com tudo isso, né, ele tinha a questão ali do seu sofrimento e de todas essas questões que cercava uma vida de fraqueza e de sofrimento, e ao mesmo tempo uma vida de grandes revelações de Deus e de uma manifestação sobrenatural do Senhor sobre a vida dele. Então o apóstolo Paulo, na sua defesa contra os falsos apóstolos, os falsos mestres, ele fala de uma fraqueza, ele fala de um sofrimento, mas que é revestida de grande glória e de revelação do Senhor sobre a sua vida, né? Principalmente quando nós chegamos aí no capítulo 12, né, que nós vamos observar claramente aí quando ele coloca as suas visões e revelações, né? Então é um texto extremamente importante para a defesa do apóstolo Paulo, né? Ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, né? Só que logo na sequência ele fala do espinho na carne, né? Existem grandes discussões a respeito disso, o que seria esse espinho na carne, mas a grande questão é que Deus ele não retira, mesmo com as orientações, os pedidos do apóstolo Paulo, e ele coloca que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo fala então, é nisso que eu vou me gloriar, né? Nas minhas fraquezas, porque são nelas que Deus vai manifestar o seu poder, né? Então basicamente esse é o relato aqui de 2 Coríntios, uma forte defensiva do apóstolo Paulo, né, protegendo o seu apostolado, defendendo a sua autoridade, o agradecimento pelo arrependimento e um pedido forte dele pela contribuição dos irmãos nas necessidades daqueles que estavam mesmo longe deles ali. Então esta é a introdução aí e o resumo de 2 Coríntios. Nós vamos entrar agora na carta aos Gálatas, né? Carta aos Gálatas também, o apóstolo Paulo, o autor, propósito, né, dessa carta importantíssima no Novo Testamento, auxiliar os cristãos, né, da Galácia a resistir aos falsos mestres, né, que pregava que só era salvo quem acrescentava à fé em Cristo o mérito humano da obediência à lei, né, principalmente a questão da circuncisão. Então os cristãos judaizantes aí que haviam nas igrejas, né, um conjunto de igrejas ali na região da Galácia, eles estavam orientando os irmãos, né, logo depois da saída do apóstolo Paulo, a
a circuncidar os irmãos e dizendo para eles que se eles não fossem circuncidados, eles jamais poderiam serem salvos. Então, o apóstolo Paulo, sabendo de tudo isso, ele escreve essa carta combatendo, né, esse perigoso ensino, esse falso ensino, essa distorção da palavra que ele já havia revelado. A data aproximada aí 49 a 55 depois de Cristo, né? Alguns pontos importantes aí que nós podemos destacar dentro desse livro de Gálatas: a justificação diante de Deus ocorre exclusivamente pela fé, né? Isso é uma doutrina, né, fundamental. A santificação na vida diária, né, é operada pela fé por meio do poder do Espírito, né? Isso também é identificado. Podemos confiar na mensagem de Paulo de que a salvação é pela fé e não depende das obras, né, de obra alguma praticada por nós para contribuir para essa salvação. Então, são pontos ali, né? O legalismo nos faz desviar de Cristo e nos leva ao fracasso e ao julgamento. Era uma igreja onde os legalistas ali estavam trabalhando, né, duramente. Então, tudo isso o apóstolo Paulo ele tem tratado. O apóstolo Paulo ele se identifica, claro, como o apóstolo de Jesus, e isso é importante, né, para a sua autoridade, como ali o apóstolo de Cristo, e ele já começa a carta falando, né, justamente ali do seu problema, do problema que havia naquela igreja. Na Galácia surge um evangelho falso e legalista, né, que prega aos cristãos gentios a necessidade, né, dessa obediência à lei, principalmente, né, o primeiro passo, a circuncisão, para obter a salvação. Isso era contrário ao evangelho de Paulo, que pregava a justificação exclusivamente pela fé. E o apóstolo Paulo ele vai identificar esse falso ensino como outro evangelho, né? Esse é um grande ponto nessa carta, que ele fala de um outro evangelho, e ele fala, na verdade, não existe outro evangelho, né? Não há outro evangelho. Ele deixa isso bem claro logo no começo, né, da carta, no versículo 3, ele fala assim: estou admirado, né, surpreso que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, né, senão que há alguns, né, que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E aí ele usa uma expressão, né, muito pesada também: mas ainda que nós mesmos ou um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além daquilo que vos temos pregado, seja maldito, né? Seja anátema, na maioria das versões. Aí ele diz de novo: assim dizemos mais uma vez, e agora repito, que se alguém vos ensinar outro evangelho que vá além do que vocês receberam, seja anátema, ou seja, maldito. Então o que estava acontecendo? Uma mistura do evangelho que o apóstolo Paulo pregou com questões do judaísmo, né, que os legalistas estavam implantando no meio da igreja. Então, o Paulo ensinou a questão da fé, é isso mesmo, mas precisa acrescentar alguma coisa. Então, o apóstolo Paulo, essa carta, o ponto ali central e fundamental de Gálatas é a questão da mistura, né, do evangelho. Isso é completamente, né, perigoso, prejudicial para a igreja, mesmo que essa mistura seja a questão da lei do Antigo Testamento, né, como um complemento ou algo fundamental para a salvação. Então, eles estavam implantando todas essas questões na igreja de Corinto, trazendo ali com certeza sérios problemas para aqueles irmãos, né? Ao que tudo indica, alguns irmãos estavam seguindo mesmo essas orientações, inclusive gentios, né? Alguns comentaristas dizem que até gentios estavam se circuncidando com base nessas orientações que os falsos mestres estavam trazendo. E o apóstolo Paulo ele fala que essa mistura ela é completamente prejudicial a ponto da pessoa chegar a cair da fé, né?
E ele cita que aqueles que seguem essas coisas, Cristo de nada se aproveita, né? E a pessoa está obrigada a guardar toda a lei. Então, ele traz esse ponto importante, né? Que a mistura do evangelho com qualquer outra coisa, principalmente no que eles estavam propondo aqui, que era a questão, sabe, dessa mistura, né, de judaísmo com cristianismo, na verdade estava ofendendo a Cristo, né? Estava ofendendo o Senhor Jesus e, consequentemente, estava afastando aqueles irmãos. Ao invés de trazerem, né, para o Evangelho, eles estavam afastando aqueles irmãos. Ele usa como um ponto importante aqui nessa carta a questão de até Pedro, né? É o livro que fala onde Paulo ele chega a repreender o apóstolo Pedro. Isso está no capítulo 2 ainda, que Pedro ele vai visitar os irmãos lá em Antioquia, e Paulo ele resistiu Pedro ali na face porque ele era repreensível, como ele fala, né, no versículo 11 do capítulo 2, porque antes que chegassem os irmãos ali de Jerusalém, a turma de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando os irmãos chegaram, ele foi se afastando, e Paulo ele entende isso como um ato, né, dissimulado, e ele corrige Pedro. Ele fala que isso foi tão perigoso que até Barnabé se deixou levar por essa dissimulação, sabe? Nessa questão de você rejeitar, né, os gentios por causa dos judeus e das suas tradições, né? E aí Paulo ele chama isso de fascinação, né? Quem vos fascinou, no capítulo 3, aqueles que já tinham ouvido Jesus, né, e esse crucificado. Então isso é um ponto completamente importante dentro da carta, né? Vários argumentos teológicos apoiam a afirmação de Paulo, de que o seu evangelho da salvação é pela fé e não pelas obras, né? É o evangelho verdadeiro de Cristo, a confirmação da mensagem do evangelho de Paulo pela presença poderosa do Espírito Santo. Tudo isso ele coloca nos seus argumentos aí a partir do capítulo 3, capítulo 4 ali. O registro da fé de Abraão, né, ele usa também como argumento para a questão da fé para a salvação. Abraão, né, que ele é considerado, aí todos nós sabemos, o pai da fé, um homem que creu em Deus antes mesmo do surgimento ali, de toda essa questão da lei, né? Então ele usa esse grande exemplo de fé, né, o próprio Abraão, para defender essa questão que a salvação, né, o acesso a Deus, ela se dá por meio da questão da fé. Então isso é importante. E depois ele vai, né, para as exortações práticas aí, ali no capítulo 5 e no capítulo 6, ele vai fazer essa questão, ele vai trazer uma abordagem da liberdade, né, em Cristo Jesus. O evangelho da justificação exclusivamente pela fé conduz a várias considerações práticas, né? Cristo libertou os cristãos, né, das tradições humanas legalistas, né? Os cristãos são livres para não cometerem pecados, né? Esse é um ponto importante, porque às vezes até na nossa época confundimos, né, assim como na época dos apóstolos, essa questão da liberdade, liberdade para não pecar, e os irmãos entendiam, né, que a liberdade era justamente o oposto, né, para que você pudesse fazer da sua vida aquilo que você bem entendesse, né? Então esses ensinamentos hoje também circulam, né, de certa forma aí na nossa realidade aí, em muitas igrejas, que você é livre para você fazer da sua vida o que você quiser. E o apóstolo Paulo ele traz uma abordagem interessante, que nós somos livres justamente para não pecar, para não ceder à carne, né? Os irmãos são livres do pecado
livres para obedecerem a Deus, né, confiando no Espírito Santo e assim evitando confiar na carne. Então, esses pontos são importantes aí para as questões práticas, né? Eles falam de questões teológicas ali entre Antiga e Nova Aliança, e depois ele parte para a prática das questões que ele vai abordando na vida cristã. Essa oposição, esse conflito que há entre as obras da carne e essa vida no Espírito, né? O poder do Espírito, a ação do Espírito na vida do crente. Então, ele deixa isso bem claro, principalmente no capítulo 5, a partir do versículo 16, né? Que ele faz essa distinção entre obras da carne e o fruto do Espírito, né? Então, a liberdade que ele fala no começo do capítulo 5, essa liberdade com que Cristo nos chamou e nos libertou, ela nos capacita a viver essa vida no Espírito, essa vida de obediência, trocar todas essas questões, né, relacionadas ao peso da carne, à inclinação carnal, por algo vindo do Espírito, capacitando a igreja para essa vida cristã abençoada. E aí ele termina no capítulo 6 ali falando do julgamento divino e as bênçãos de Deus sobre a vida daqueles que de fato seguem as suas orientações. Então, basicamente, né, o resumo de livro de Gálatas nessa parte. O apóstolo Paulo ele faz esse discurso completo, usando elementos importantes, né, principalmente como Abraão. Ele faz ali, né, elementos como Sara e Agar ali, representando a antiga e a nova aliança, né, a da lei e a da fé, para nos mostrar que a salvação ela se dá por meio da fé no que Cristo fez na cruz, sem as obras da lei. Ele deixa isso muito claro ao longo dessa carta, por isso que ela é completamente importante em todas as épocas, também na nossa realidade, que nós somos salvos unicamente por meio do que Cristo fez na cruz, por cada um de nós, trazendo salvação. E uma vez alcançados por Cristo e sendo salvos por Ele, aí parte para a responsabilidade cristã, que é vida no Espírito. Então, essa ligação ela é muito forte, muito prática, e bem visível na carta aos Gálatas. E assim nós finalizamos esse breve resumo dessa carta. O próximo livro que nós vamos abordar é a carta aos Efésios. O autor, claro, também o apóstolo Paulo. O propósito de Efésios é ensinar os cristãos em Éfeso a maravilha e as implicações práticas, né, de ser igreja em Cristo. É importante isso, essa abordagem do apóstolo Paulo. Nós vamos ver pontos que são completamente importantes aí que ele cita. A data aproximada aí 60 e 62 depois de Cristo. Alguns pontos aqui importantes, né? A igreja havia recebido bênçãos maravilhosas, né, pela sua união com Cristo. Isso está logo no comecinho do livro. Essas bênçãos espirituais. A igreja foi levada da morte para a vida em Cristo. A igreja se estenderá mundialmente com judeus e gentios unidos em Cristo. A igreja deve batalhar pela unidade em Cristo. A igreja deve viver nos caminhos de Cristo, né? E a igreja deve buscar em Cristo forças para o combate espiritual. Então, claro, em todas as cartas Cristo ele é muito evidente, mas a carta aos Efésios, né, Cristo ele é apresentado como o centro, né, de toda a igreja, o cabeça da igreja, o condutor de todas as coisas, e principalmente a nossa união com Cristo. Isso é apresentado de uma maneira muito forte, muito especial, e todos os benefícios que isso vai trazer para a igreja do Senhor. Ele começa falando das bênçãos da igreja em Cristo, né?
Isso logo no capítulo 1, no comecinho, quando ele diz aqui, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, né? Assim também como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, né? Então Deus, ele nos escolheu, nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis, né? Um ponto ali importante, e ele fala que Deus, né, nos tem abençoado. Algumas traduções, ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né? Então ele fala disso, ele fala deste louvor pelas bênçãos, né, de Deus ali do versículo 3 em diante. Ele faz ali um texto de agradecimento a Deus, sabe, por ter nos chamado, por ter nos reconciliado, né? Ele fala da questão da redenção, né, que é o preço pago, né, pela nossa liberdade, no versículo 6, né? Ele diz: para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, né? No versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, né? Então é um texto que ele usa termos aqui teológicos importantes, né, como a questão da remissão, da redenção, tudo falando dessa questão de que Cristo de fato pagou o preço, né, trazendo essa nova realidade para aqueles que estão na igreja, que é a reconciliação em Cristo Jesus, porque agora nós estamos ligados a Deus por meio do que Cristo fez na cruz por nós. Um ponto importante é quando ele entra no capítulo 2, né? Ele diz aqui: e ele vos deu vida, né, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, nos quais andastes em outro tempo, né, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós antes andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, né, filhos da ira, como também os demais. Então ele apresenta a nossa antiga condição, né, de condenado, de pecador, de mergulhado no pecado, de estarmos debaixo do príncipe da potestade do ar, do pai, né, dos desobedientes, podemos dizer assim. E aí ele vai apresentar a grande misericórdia de Deus, no versículo 4. Mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí o texto fundamental de toda a carta: pela graça sois salvos, né? Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Pela graça nós somos salvos. Então esse é um ponto completamente importante aqui, essa questão da compreensão, né, das bênçãos da igreja, né? Compreender o que Deus fez para os crentes é essencial, né? Para fortalecer a igreja. Os crentes foram ressuscitados da morte espiritual para uma nova vida que os levará às bênçãos, né, imensuráveis aí em tempos futuros, né? Eles foram unidos por meio da cruz de Cristo para se tornarem um templo sagrado no qual o Espírito de Deus habita, né? Então a igreja, ela é esse organismo, né, esse templo aonde o Espírito habita. Então nós somos, eles foram vivificados em Cristo, unidos em Cristo. O Paulo, ele fala do ministério divino ali e a força para a igreja. Esses são pontos importantes aqui nessa carta que o apóstolo Paulo ele vem traçando.
E depois, na sua última parte da carta, ele parte para a questão de como a igreja ela anda, como que ela absorve, e desenvolve todas essas questões, andando nas bênçãos da igreja, do 4 ao capítulo 6, compreender como a igreja é abençoada, levará a viver de maneira que corresponda a essas bênçãos. Então, o apóstolo Paulo ele traz essa questão do entendimento, do que a igreja recebeu por meio da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. E uma vez entendendo isso, como que a igreja agora vai corresponder, como que ela vai viver, como que vai ser o desenvolvimento da igreja agora sabendo o seu papel, aonde ela foi levada, os benefícios de tudo aquilo que Jesus fez. A igreja ela deve viver em harmonia, a despeito das suas diversidades, os dons variados da igreja. Ele vai trazer isso no capítulo 4 ali, os ministérios da igreja que são dados por Deus como bênçãos, para serem usados para a edificação da unidade, do corpo em amor. Então, nessa divisão, ele vai falar da unidade, da diversidade. Então, mesmo tendo vários ministérios e vários desenvolvimentos e dons no meio da igreja, isso forma, na verdade, a unidade da igreja, mesmo nessa diferença de desenvolvimentos, vivendo de novas maneiras, Então, ele vai traçar ali um perfil de coisas que não podem mais haver na nossa vida, trocadas por coisas que de fato agora fazem parte da nossa realidade. E depois, por último, ele vai trazer um texto que é extremamente conhecido ali, mantendo-se firme contra o diabo e as suas ciladas, no capítulo 6. Então, o apóstolo Paulo ele vai concluindo essa questão da vida prática na igreja, da nossa vida, do desenvolvimento cristão, e por último, no finalzinho de todas as coisas aqui, ele vai falar da questão de toda estratégia do diabo contra a vida do crente, contra a vida da igreja, contra essas questões relacionadas à vida cristã. E ele traz o desenvolvimento do que nós chamamos de armadura de Deus, que são ferramentas que Deus coloca à disposição da igreja para que venha a ser usado nesse propósito de se manter firme em Deus. Então ele deixa aqui coisas que são importantes, como a fé, como a palavra, como a oração, como esse entendimento da salvação, a justiça de Deus, a pregação do evangelho. Tudo isso são elementos que são fundamentais para o desenvolvimento do crente, a sua permanência firme, ele fala fazendo tudo isso permanecer firmes, Então ele vai traçar esse perfil, ele vai trazer esse desenvolvimento, desde o capítulo 4 ali, que são coisas que nós vamos deixando, que nós vamos abandonando a partir do momento que nós estamos em Cristo, Tudo isso é bênção, são benefícios de Deus, Cada vez que nós vamos abandonando a vida de pecado e de desobediência e seguindo uma vida agradável a Deus, estabelecida na sua palavra e principalmente desenvolvendo os ministérios e os dons, nós vamos vivendo uma vida que de fato seja abençoada. O que o apóstolo Paulo ele deixa bem claro nessa carta, que as verdadeiras bênçãos de Deus é de fato essa vida de transformação e de mudança, deixando de ser filho da desobediência, como ele fala no capítulo 5, por onde Deus manifesta a sua ira, para ser participante de um reino de luz estabelecido pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus. Então isso é importante, Ele fala de uma vida de luz, Desperta tu que dormes, no capítulo 5 ali, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará.
Então, ele termina, né, a sua carta trazendo orientações ali, e por fim ele vai fazer as suas saudações finais, né? A carta de Paulo termina com uma apresentação do seu companheiro e uma bênção de paz para aqueles que amam a Cristo com amor infinito. Então, nós resumimos aqui a carta aos Efésios, uma carta muito prática, né? Literalmente a vida cristã na prática a partir do momento em que nós identificamos o que Cristo fez por nós na cruz, nos tirando da morte e nos trazendo vida. E essa vida, ela vai ser refletida na prática. Amém? E por último, nós vamos finalizar rapidamente aqui com a carta de Paulo aos Filipenses, né? A igreja de Filipos. O apóstolo Paulo, 61 aproximadamente aí depois de Cristo. O propósito principal é agradecer aos filipenses, né, pela solidariedade enquanto esteve na prisão, e animá-los a se unirem e se ajudarem mutuamente em Cristo Jesus. É uma carta um pouco diferente das outras, aonde ele mostra assim pontos que são muito bons, né, nessa igreja de Filipos, principalmente a questão da ajuda, né, irmãos solidários, uma igreja crescente, uma igreja vibrante. Então, existem muitos pontos importantes aqui. Alguns pontos que eu acho interessante nessa abordagem da carta aos Filipenses: o Evangelho de Cristo, né, continuará a ser pregado mesmo em meio às perseguições. Ele deixa isso bem claro, que as perseguições, na verdade, são combustíveis aí para o crescimento da igreja. Sofrer por Cristo é uma alegria, né, e traz glória para os crentes. Então, a abordagem que o apóstolo Paulo ele usa na questão do sofrimento na questão de ser um grande benefício, né, para a igreja e para a vida cristã. Os crentes devem demonstrar o evangelho na própria vida, ao servir uns aos outros, né, à semelhança de Cristo. Então ele usa o próprio exemplo de Cristo, né, como aquele que veio para servir. Os crentes devem permanecer na verdade, né, e evitar os extremos do legalismo, principalmente as questões ali de rejeitar as questões morais de Deus. Então isso é muito importante, esses pontos, né, que o apóstolo Paulo ele vem desenvolvendo. Ele vai falar, né, do progresso do evangelho, e um ponto importante, né, que nós vamos identificando aqui é que o evangelho havia se expandido, né, em proporções aí notáveis, né, por meio do apóstolo Paulo e dos filipenses. Paulo, né, dedicava todos os aspectos da sua vida à expansão do evangelho. Ele estava preso em Roma por causa de Cristo, e ele estava se alegrando até nas pregações, né, dos seus rivais, desde que Cristo fosse exaltado, né? Então tinha alguns, como ele fala, que pregam por vaidade, mas ele fala, contanto que Cristo venha a ser anunciado, né? Ele fala, até nisso eu me glorio, e expressou confiança de que Cristo seria honrado, até mesmo se fosse na questão da sua morte. Então isso são pontos importantes aí da questão do apóstolo Paulo na carta de Filipos. E quando ele começa a falar da questão do sofrimento, um texto que é muito importante ali, que ele usa ainda no capítulo 1, no versículo 19, ele diz aqui: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, vai redundar em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora,
Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida e quer pela morte, né? Então ele deixa bem claro, ou vivendo ou morrendo, Cristo vai ser glorificado por meio da minha vida. Versículo 21 ele fala, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Entretanto, se o viver na minha carne, né, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. E aí ele diz, né, ele vai traçando esse perfil de que partir e estar com Cristo, né, seria muito melhor. Mas ele sabia que ainda tinha algo a fazer nessa terra. E ele vai traçar esse perfil de que o, o grande sacrifício, né, dele, do apóstolo Paulo, ele traz isso para a igreja, na verdade não é morrer por Cristo, é ficar vivo nessa terra. É isso, claro que vai trazer sempre um grande conflito para nós, né? Porque ninguém quer sofrer, muito menos morrer. Mas o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar nesse capítulo 1 que permanecer vivo nessa terra é um sacrifício maior do que morrer pelo evangelho, né? O grande lucro, né, dos apóstolos, incluindo o apóstolo Paulo, que estava preso e muito perto da morte por causa do evangelho, o grande sacrifício era ficar vivo, né? Porque ele fala, partir e estar com o Senhor é muito melhor, né? Então ele tinha esse entendimento, ele tinha essa mentalidade que a partir do momento em que ele deixasse de existir nessa terra, ele estaria com o Senhor, e isso era o ganho, isso era o lucro, né? Esse é o grande benefício do crente, né? Ter essa convicção de que a partir do momento que sai dessa terra vai estar com o Senhor, e esse é o grande benefício. Mas a vida que ele vivia aqui na terra, ele vivia para a glória do Senhor, né? Para engrandecer o nome do Deus que enviou Jesus para morrer na cruz por nós, o nosso Salvador, o nosso Senhor. E ele usa como exemplo de sofrimento, né, o próprio Cristo, no capítulo 2. Ele usa o próprio Jesus como exemplo de sofrimento. Ele diz no versículo 5 do capítulo 2: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou isso como usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, né? E aí ele continua falando desse processo, né, de auto-humilhação do Senhor Jesus, vindo como homem, né, tornando-se servo, morrendo por cada um de nós, uma morte de cruz, né, que é uma morte extremamente humilhante. Mas ele fala, mas Deus, né, o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, para falar dessa questão de humilhação, e de abrir mão da sua própria vida, talvez o ponto forte desse livro é justamente isso, essa questão de você abrir mão da sua própria vida para viver o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo Jesus, né, que veio para servir, né, que veio para se entregar, que veio para fazer a vontade do Pai. No capítulo 3 ele fala da alegria cristã, né? Ele começa o capítulo 3 dizendo, quanto aos mais irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, né? A vida cristã, mesmo passando por dificuldades, por conflitos, por perseguições, a vida cristã é uma vida alegre, a vida cristã é uma vida abençoada, mesmo por tantas privações que eles passavam, que eles enfrentavam na sua caminhada, mas em todas elas o apóstolo Paulo ele deixa isso bem claro, né, que havia grande alegria em todas as coisas, inclusive no sofrimento, em servir ao Senhor. No finalzinho do capítulo 3, ele fala do progresso da vida cristã, no versículo 2, não que eu já tenha recebido ou que tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, né? E ele fala desse avanço,
do Evangelho, não só na questão de alcance de outras vidas, mas no desenvolvimento da sua própria vida, a vida cristã em constante crescimento, progresso, aonde a cada dia que nós vamos passando aqui nessa terra, nós vamos nos tornando mais semelhantes ao Senhor Jesus. É uma carta que faz esse forte convite, né, a você ser de fato semelhante a Cristo. É por isso que ele coloca logo no capítulo 2 Cristo como exemplo de sofrimento, né? E aí, capítulo 4, ele vai citar algumas pessoas que são importantes aí no seu ministério. Ele vai falar, sabe, do que faz sentido na vida cristã, o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, né? O que é puro, o que é amável, né? Que nós viemos pensar nessas coisas, que nós viemos de fato resistir, né, todos os erros que nós podemos cometer. Ele, no capítulo 4, no finalzinho, né, ele fala da gratidão que ele tem pelos filipenses e por tudo aquilo que ele havia feito por cada um deles, né? O apóstolo Paulo, ele pediu a harmonia, serviço e amor na igreja de Filipos, e que isso viesse crescer a cada vez mais. Então, essa carta, né, pequena aí, 4 capítulos, ela trata principalmente, do desenvolvimento da igreja, da alegria em servir e do exemplo de Jesus, daquele que se entregou, que veio como servo, mostrando para essa igreja que esse caminho que eles estavam seguindo de serviço, né, de entrega, era o exemplo de Cristo, e que eles tinham que crescer nisso cada vez mais, né? Sendo exemplo de amor, de serviço, de zelo, de cuidado, porque Cristo foi tudo isso em nós, né? Ele veio, se entregou, se derramou e serviu até a morte, né? E por isso que Paulo fala que o morrer é lucro, né? E ele usa como exemplo o próprio Cristo, né? Toda a vitória do Evangelho está concentrada na morte de Jesus, né? E a nossa morte, né, na fidelidade em Cristo Jesus, vai ter também este resultado de glória, porque estaremos com Cristo Jesus, como ele fala, e isso é muito melhor, né? Então esse é o resumo da carta de Filipos, né? E assim nós encerramos mais esse estudo de hoje, fazendo essas 4 cartas do apóstolo Paulo a essas igrejas. Espero ter contribuído, sabe, com o estudo dessas cartas. Aqueles que escolheram esses livros para fazer o seu trabalho, nós vamos enviar, os resumos aí para que possam de alguma forma também ajudá-los. E Deus os abençoe em nome de Jesus. Até a semana que vem.